Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo ou um parente, enfim, aquela pessoa que Deus colocar no teu coração, né? Como eu sempre falo, talvez essa mensagem não vai falar nada com você, mas talvez alguém que você conhece e está precisando ouvir essa mensagem, então que você possa ser esse instrumento aí do Senhor, né? E galera, eu já quero trazer aqui o tema para vocês, né? Já iniciando aqui o vídeo com o tema que é Deus não vê como o homem vê. Pois é, galera. Deus não olha pra gente como o homem enxerga a gente, né? Mas Deus vê aquilo que a gente carrega aqui dentro, né? O homem geralmente ele olha a aparência, mas não, Deus olha o que você tem dentro do seu coração. E graças a Deus, né, galera, que Deus ele enxerga aquilo que carregamos aqui dentro e não a nossa aparência. Mas Deus ele consegue saber o que pensamos e o que sentimos. E por isso que nós não conseguimos enganar a Deus. A gente consegue enganar o homem, mas a Deus a gente não consegue enganar. Ninguém consegue enganar a Deus. E a palavra de Deus fala assim, né? No versículo 15, fala assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Só até aqui. Agora vamos lá para o 21, que fala assim: Todos os que ouviram Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? O 26 fala assim: Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele. Não acreditaram que ele fosse discípulo. Essa palavra só até. Galera, eu trouxe esses 3 versículos para você entender e conhecer um pouquinho da história de Paulo e para que você também entenda o tema do vídeo, que é Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê aquilo que carregamos aqui dentro, né? As pessoas só conseguiam enxergar Paulo o que ele fazia antes. As pessoas só conseguiam enxergar que Paulo, ele era perseguidor da igreja, sabe? Ele era aquele que mandava prender aqueles que falavam o nome de Deus. E eles não conseguiam ver a transformação de Paulo. E Deus não, Deus conseguia ver aquilo que Paulo carregava aqui dentro. Então, por isso, Paulo ele não conheceu Jesus pessoalmente em sua vida, mas ele teve uma experiência que transformou, que mudou completamente a sua vida no caminho de Damasco, né? Ele viu uma forte luz vindo dos céus e ele teve uma experiência incrível ali, né? Onde ele ouviu a voz de Jesus falando com ele. E depois desse acontecido, Paulo ele ficou cego por 3 dias até vir o apóstolo ali, Ananias, e orou nele, e ele ficou curado, ele foi curado depois de 3 dias. Então, o discípulo Ananias orou em Paulo, e ele ficou curado completamente. E depois daquele dia, Paulo teve a sua vida transformada, transformada. O apóstolo Paulo, ele foi incrível no chamado dele, o que Deus usou esse homem de uma maneira tão grande, sabe? Na verdade, depois essa experiência incrível que Paulo teve, né, esse encontro incrível ali com Jesus, ouviu a voz de Jesus vindo do céu, acabou ficando cego por 3 dias, Paulo, ele acaba se tornando ali um discípulo mais influente da Bíblia, né? E foram 13 cartas de Paulo ali, né, ao total. E é incrível a história de Paulo, é incrível a passagem de Paulo, né? E eu até marquei aqui para mim não esquecer, para me falar aqui e compartilhar com vocês, para que também você aprenda qual foi as cartas de Paulo ali, segundo a Bíblia, né? Que é Romano, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon. Essas são as cartas de Paulo. Então, olha só, né? É incrível essa passagem de Paulo, é incrível a história de Paulo. E Deus, ele não olhou Paulo
com os defeitos de Paulo, com o que ele era, porque tudo que Paulo fazia, ele era intenso em tudo que ele fazia. Da mesma forma, quando ele não servia a Cristo, quando ele ainda não tinha se tornado um discípulo do Senhor, ele também agia intenso. E da mesma forma que depois que ele acabou se convertendo, ele também agia da mesma forma. E ele se entregou totalmente ali no que Deus tinha chamado ele para viver, sabe? Então, não se preocupe se as pessoas não conseguem enxergar em você aquilo que Deus te chamou para viver, aquilo que Deus está te preparando para fazer, sabe? A gente se engana muito e o nosso pior erro é querer que as pessoas vejam em nós aquilo que Deus está enxergando e aquilo que Deus sabe que Ele preparou a gente para fazer. Sabe? A gente quer reconhecimento das pessoas, mas o que a gente precisa entender é que quem precisa reconhecer a gente de verdade é somente Deus, sabe? É Deus que vai olhar para você e vai entregar para você aquilo que Ele te chamou para viver, sabe? Então não espere reconhecimento das pessoas, porque talvez isso nunca vai acontecer. Ou talvez vai acontecer somente quando eles vê Deus fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, para viver os milagres do Senhor, para viver o sobrenatural do Senhor. Eu sempre falo isso aqui para vocês, né? Não espere outras pessoas reconhecerem aquilo que Deus te chamou para viver. Então, o que Deus viu em Paulo? Um homem com um coração dedicado a fazer a obra do Senhor. Um homem ali disposto a fazer a obra de Deus. E o que as pessoas enxergavam em Paulo? Não é esse que manda matar os que invocam o nome de Deus? Então você vê o olhar de Deus para Paulo. Deus enxergava em Paulo aquilo que Paulo trazia aqui dentro e as pessoas só conseguiam enxergar o erro de Paulo, sabe? Então Deus olha para Paulo ali, Deus vê um coração zeloso, um coração sincero, um coração dedicado a fazer a obra de Deus. Deus não está preocupado com o que Paulo fez. Porque a partir daquele momento que Paulo se dedica a Deus, que Paulo tem um renascimento, que Paulo se batiza, que Paulo aceita Cristo, Paulo muda a sua vida completamente. Aquilo que Paulo fazia no passado ficou para trás. E o que as pessoas não conseguiam enxergar isso em Paulo, porque as pessoas estavam mais preocupadas em apontar o seu erro, em mostrar que ele era errado, sabe? Em mostrar que ele era perseguidor da igreja e agora estava querendo dar um de discípulo de Deus. Mas quem era ele? Era perseguidor da igreja. Então as pessoas não conseguiam ver essa transformação que Deus estava fazendo em Paulo e que Deus enxergava em Paulo. E assim é as pessoas em nossas vidas. As pessoas só conseguem olhar para você e enxergar aquilo que você fez no passado. As pessoas só conseguem apontar o seu defeito, os seus erros. As pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, a evolução que Deus está transformando na sua vida, porque as pessoas só estão dispostas a olhar os nossos erros do passado. As pessoas só querem saber de apontar os nossos defeitos. Elas olham para a gente e falam, agora quer ser crente, quer ser santo, sabe? Elas não conseguem ver que é para isso que a gente veio. Agora realmente a gente quer mostrar para eles que agora a gente vive uma vida diferente com Deus. Eu não sou mais aquela Natália que vivia das coisas do passado. As coisas do passado ficou para trás. Elas só servem para mim olhar e contar o testemunho de coisas que eu passei. E agora, todas aquelas feridas que foram geradas dentro de mim, Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus sarou aquelas feridas. E agora, todas aquelas feridas que foram geradas aqui dentro, Deus curou e só resta cicatriz para quê? Para que através daquelas cicatrizes, pessoas também possam ser alcançadas e possam ser transformadas e venham entender que é exatamente para isso que Jesus nos chama. Não é porque agora eu sou crente que eu quero dar uma de santa. Não, é agora que eu quero mostrar para você, ei, eu vivia na lama, eu vivia enganada, eu vivia sofrendo, eu vivia sendo, como é que eu posso falar para vocês? Sendo rejeitada e Deus agora me abraçou. Ele está me dando uma nova oportunidade. Deus está me dando uma nova chance de um recomeço. E aquela Natália do passado, ela já não existe mais. E é isso que eu quero que você entenda, que tudo que você já fez no passado ficou para trás.
Não é para isso que Deus está te chamando, não é para jogar na tua cara, porque o único que joga na nossa cara as coisas que a gente fez no passado é Satanás. O único que está ali querendo falar para você quem é você agora, você não é nada, é Satanás, usando essas pessoas para querer destruir o teu chamado, para querer desanimar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. As coisas do passado ficou para trás, as coisas do passado ficou para trás e Deus quer uma nova história. A partir daquele momento que Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus, Deus começou a escrever uma nova história ali na vida de Paulo. Paulo passou a ser aquele discípulo, aquele apóstolo que levou o nome de Deus. Aquele que apanhou, aquele que foi perseguido. E o pior, ele foi perseguido justamente pelos próprios judeus. Aqueles que era para ver Deus através da vida dele, não. Porque muitos judeus sentiram inveja de Paulo. Eles instigavam as pessoas a apedrejar Paulo, a ter ódio de Paulo. Aqueles que eram para acreditar em Paulo. Aqueles judeus que eram para ajudar Paulo a levar o nome de Deus. Porque os judeus eram aquele povo escolhido do Senhor. Eles estavam ali instigando as pessoas a sentir raiva de Paulo, a ver o erro de Paulo. E Paulo passou por muitas humilhações. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo apanhou. Paulo passou por muitas coisas, mas ele não desistiu de evangelizar as pessoas. Ele não desistiu de fazer a obra de Deus por causa da inveja, por causa da calúnia, porque as pessoas não conseguiam ver Deus através da vida dele e Deus estava agindo através da vida de Paulo. Deus fez muitas coisas através da vida de Paulo e continua fazendo. E continua fazendo porque eu sei que quantas vezes estamos abatidos e vamos lá ler uma passagem de Paulo, ler uma passagem ali da Bíblia e isso vem renovando a nossa vida, vem renovando o nosso chamado, vem dando forças pra gente, sabe? Então, assim, não deixe com que as pessoas matem o seu chamado, não permita o que as pessoas acham de você entrar dentro do seu coração, mas olhe para você e acredite, ei, Deus me escolheu. Foi Deus que me chamou, não foi o homem, foi Deus que me chamou. Deus, ele me chamou, ele está me levantando porque Deus quer trabalhar em minha vida, Deus quer fazer grandes coisas através da minha vida. Ei, tudo isso que você está passando não é para te matar, mas é para gerar um testemunho na sua vida. E é para isso que você precisa entender. É isso que Deus está fazendo na sua vida. Deus não está permitindo você passar por esse deserto para que você morra, mas Deus está permitindo você passar por ele para que você entenda que Deus é Deus na sua vida. Não olhe para trás. Não permita as pessoas jogarem na sua cara o que você fez. Ei, Jesus já te perdoou. Ele já te perdoou. E nunca esqueça disso. Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar de novo. Não é porque eu quero ser melhor que ninguém. Não é porque agora eu quero ser crente, mas é porque agora eu escolhi viver uma vida em santidade com Cristo. Eu escolhi viver uma vida diferente do que eu tinha antes. Ei, eu não sou mais aquela menininha que vivia chorando por tudo, que se sentia mal quando alguém olhava para ela e rejeitava. Ei, Cristo me ama, Cristo me amou de uma forma tão grande que entregou seu filho por mim naquela cruz. Então eu sou alguém muito importante e muito especial para Deus. E não deixe ninguém diminuir isso em você. Não permita as pessoas diminuírem aquilo que Deus enxerga em você. Se Deus ele te chamou, ele vai te capacitar, mesmo que você não consiga ver o que Deus vê em você. E não espere que outras pessoas vejam isso, porque Deus ele te chama, ele te capacita, não pelo que você já foi, mas pelo que você vai se tornar na mão dele. É igual um vaso quando está quebrado, rachado, que é da mesma forma que eu vim para Deus. Eu estava na lama e Deus me tirou da lama, não para ser melhor do que ninguém, mas para ganhar almas para ele. Para mostrar, ei, Deus trabalhou na minha vida, Deus me mudou, Deus transformou a minha vida e da mesma forma que Deus me transformou, Deus pode transformar a sua também, sabe? Eu me sentia mal,
Eu me sentia feia, eu me sentia, sabe, eu me sentia muito mal, eu me sentia rejeitada. Eu me sentia como se não fizesse parte desse mundo, porque eu não era aceita por ninguém. Era assim que eu me sentia. Eu me sentia excluída. E quando eu encontrei Cristo, assim como Paulo teve esse encontro com Deus verdadeiro. Ei, Paulo, depois que ficou cego, Paulo voltou a enxergar depois que foi curado. E Paulo decidiu dedicar a sua vida ao ministério do Senhor, a se dedicar àquele que teve, que ele ouviu a voz. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas Paulo ouviu a voz de Jesus e decidiu acreditar e decidiu crer, né? Porque às vezes a gente fica esperando coisas extraordinárias acontecer, coisas grandes. Ah, se Deus vir até aqui na minha frente, eu vou transformar minha vida. Não. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus, daquele que te chama. Paulo não precisou de muitas coisas. Paulo ouviu a voz. Paulo viu uma luz vindo dos céus sobre a vida dele. Paulo foi transformado. Paulo encontrou a salvação. Paulo decidiu mudar a sua vida quando ele teve um verdadeiro encontro, aquela experiência extraordinária com Jesus Cristo, sabe? Então, o que você está esperando para ter esse encontro? O que você está esperando para que a sua vida seja transformada? Para que você dê esse passo que precisa dar? Você não consegue dar esse passo porque você tem medo. Você tem medo do que as pessoas irão falar de você. Você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. Você não tem coragem porque o medo está te impedindo você de avançar. Porque você tem medo de decepcionar alguém. Você tem medo, sabe, de confrontar alguém. Ah, não, eu não vou fazer isso porque a pessoa não quer, não. Ei, se Deus ele está te chamando, não tenha medo. Não tenha medo, porque o resto Deus cuida. Deus cuida de tudo. Deus cuida daquilo que tem deixado você com medo, daquilo que tem paralisado você, daquilo que tem feito você chorar. Deus cuida de tudo. Não tenha medo. Creia em Deus, é Deus que está te chamando. Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar e Ele vai ser com você até o fim. Quando Paulo estava preso, aquelas correntes se partiram, sabe? Então Paulo ouviu mais uma vez o milagre de Deus. E quantas vezes Paulo viu esse milagre? Através da vida de Paulo, pessoas foram curadas, sabe? Pessoas foram saradas, pessoas ouviram o nome de Jesus, tiveram a oportunidade de conhecer Cristo. E você aí com medo de falar para aquele que você, né? Aquele colega de trabalho, aquele amigo que está precisando ouvir, e você não tem coragem porque você tem vergonha dele saber, dele ver que você acredita em Deus. Não tenha medo de falar o nome de Cristo. Não tenha vergonha de falar o nome de Deus. Não tenha vergonha de dizer: ei, eu sou seguidora de Cristo. Eu sou seguidora de Cristo. E assim como Deus me ama, Deus ama você também, sabe? E esse encontro com Deus, essa transformação, só acontece quando a gente está disposta a ter um coração gentil, a ter um coração sincero diante do Senhor, a ter um coração aberto para as coisas de Deus, para o novo de Deus. O novo de Deus só vai acontecer na minha vida quando eu der esse passo de fé, de coragem, de obediência, sabe? Então, quando você tem fé, determinação, coragem, o agir de Deus começa a acontecer na tua vida. E você não precisa mostrar e nem provar nada para ninguém, porque Deus vai te honrar. Deus é com você. Não tenha medo. Então, não se preocupa, porque Deus não vê como o homem vê. Por mais que você se sinta pequenininha, que você acha que você não é capaz, não se preocupa, porque não é você que vai fazer. Você é pequena, mas Deus é grande, aquele que você serve é grande, e é Ele que vai fazer através da sua vida. E eu sou pequenininha,
Eu, diante de Deus, eu não sou nada, eu não tenho poder para fazer nada, mas Ele me aperfeiçoa todos os dias. Ele está comigo, eu sei disso, Deus está comigo. E Ele tem me honrado, e Ele tem trabalhado em minha vida. E por mais que as pessoas olhem para mim e esperem sempre aquela Natália do passado voltar, ei, aquela Natália não vai voltar, sabe por quê? Porque aquela Natália, ela morreu porque existia uma outra Natália aqui. Uma outra Natália que ressuscitou, uma outra Natália que está viva com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. E por mais que às vezes eu erre, porque eu sou falha, eu sou ser humana, eu sou pecadora. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu vou ser pecadora. Mas hoje, eu reconheço os meus erros, não sou mais como aquela Natália, que sempre tinha razão em tudo, que sempre queria estar certa em qualquer discussão. Não. Hoje eu entendo que um sábio aprende a ouvir e aprende a ser corrigido também. Mas um tolo nunca deixa ser corrigido. E antes eu era uma tola. Antes eu queria ter razão em tudo, sabe? Então, que essa palavra possa entrar no seu coração, que da mesma forma que ela ministrou a minha vida, ela possa ministrar a sua vida também. E entenda de uma vez, Deus não vê como o homem vê, mas Ele enxerga a pureza do teu coração. Ele sabe o que você carrega aqui dentro, ó. Tem coisas que é só nós e Deus. E Ele vai te honrar, não se preocupa. Não se preocupa com nada. E galera, essa foi a palavra dessa semana, né? Um grande beijo para vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo.